Salve, salve pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Marcelo, podem me chamar de Luba, vocês sabem. Eu sou o diretor aqui da Digital Solvers e hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso Pharmatech Talks. Voltamos, estamos aqui gravando novamente. Hoje com a presença ilustre aqui do Douglas Valverde. Não sei se vocês conhecem, Douglas Valverde da Tech Trial. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado, Luba. Um prazer estar aqui. Vai ser muito gostoso o papo, tenho certeza. Muita coisa interessante para a gente falar. Legal, Valeu. Douglas. Seja bem-vindo ao Pharmatech Talks. A gente fez um primeiro evento lá, o lançamento do Medical Influencers, né? Foi muito legal. E aí estamos aí agora iniciando uma nova série de entrevistas. Trouxe o Douglas aqui para falar. Douglas é... Cara, né, hoje aqui vai ser um papo entre farmacêuticos, né? Farmacêutico é um bicho meio chato, eu posso falar porque eu conheço bem. Mas vamos ver se vocês aguentam, né? Porque vai ser legal. Eu gosto, pelo menos eu acho que rolam umas coisas bem interessantes. Eu sou seu veterano, então depende do que você perguntar, a coisa vai ser Douglas, engraçada. veterano sempre é respeitado. O dinossauro tá sempre no seu lugar. Show. Ô Douglas, lembra, tava tentando lembrar aqui quando eu te conheci, e quando eu te conheci, você me deu um cartão do São Paulo Futebol Clube. Você lembra disso, não? Lembro, foi no casamento, né? Acho que era um aniversário. Um aniversário. Era um aniversário, alguma coisa lá da minha esposa. Acho que eles trabalharam juntos há algum tempo, né? Legal. E aí eu tava num cantinho ali, aquela coisa, vocês sabem como é que é, né? Você tá lá no cantinho, dois caras se olham, eu falei, e aí, meu, beleza, tudo bom? E aí você me deu um cartão do São Paulo, eu sou São Paulino, eu falei, pô, legal esse cara, vou guardar o cartão. Acho que eu tenho o seu cartão do São Paulo até hoje. Show. O que você fazia no São Paulo, cara? Então, a minha família é envolvida com São Paulo desde sempre, né? Meu pai morava na região. E ele começou a frequentar o clube desde muito jovem, participou inclusive da venda das rifas que ajudaram a construir o estádio. E depois a gente começou a frequentar o clube desde sempre. Eu, pequeno lá, joguei bola, joguei tênis, campeonatos de tênis. Legal. E meu pai acabou indo para a política do São Paulo. Primeiro ele foi diretor de tênis por 2 mandatos seguidos. Depois ele entrou como conselheiro, né? Hoje ele é conselheiro vitalício, mas na época do Juvenal Juvencio ele foi diretor administrativo Que legal. por vários anos, depois ele foi diretor de estádio por 8 anos, então é o prefeitão do Morumbi lá, tudo que era evento e tal, ele tinha que estar lá presente. Legal. E, assim, muito trabalho, o pessoal acha que tem muita mordomia ou que ganha, não ganha não, o pessoal faz por amor ao clube mesmo, e sim, ganha algumas coisas, então a gente ganhava ingresso para jogo, ingresso para show, fui em muitos shows, foi uma maravilha. Legal. Mas eu não sou um grande fã de futebol, então assim, eu deixei de aproveitar muita coisa legal no futebol, apesar de ter o acesso, acabava não indo. Legal. Mas a história com São Paulo é longa aí, vida toda. Legal. Tomara que São Paulo melhore um pouco, né, pessoal? Porque a coisa não tá fácil, não. Tá difícil, hein? Tá difícil. Pro meu filho, acho que o Raí joga até hoje. Eu só mostro o vídeo do Raí pra ele, porque ele não tá dando pra mostrar os atuais, né, cara? Tá difícil. Quando tá começando a melhorar, piora, mas tudo bem. Beleza. Isso aí. Vamos falar então de ciência, vamos falar de Tech Trials, vamos falar da sua veia empreendedora aí. Como é que você começou a empresa? Quanto tempo já de Tech Trials, Douglas? 13 anos, né? Foi em 2009 que eu abri o CNPJ, a Tech Trials. Na realidade, bem aquela história do Steve Jobs, né? Até tem um artigo no LinkedIn que eu conto um pouquinho essa história, né? Da conexão dos pontos. Quando a gente olha para frente, a gente não percebe o que pode acontecer, mas olhando para trás, tudo tem uma conexão, né? Então, foi uma jornada, né, de empreendedorismo. Na realidade, eu comecei minha história então na faculdade, né, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Quando eu me formei em 96, eu fui trabalhar numa empresa da família, que era uma empresa de produtos para análises clínicas, né, microbiologia clínica, imunologia clínica. Então, foi a primeira empresa que fez disco de antibiograma no Brasil. Que a legal. empresa existe até hoje, são mais de 40 legal. anos de empresa. Quando nem se falava nisso, né? Dava antibiótico indiscriminadamente e tal. Exatamente. Isso aí mudou muito, né? Foi a primeira empresa que fez disco de antibiograma, então prestava serviço e produzia discos para Merck, para Glaxo, para Pfizer, né? Tudo validado nas matrizes no exterior. E a empresa existe até hoje, chama-se Secom. O meu pai não é, mas a minha família tem uma parte da família que ainda cuida dessa empresa, mas o meu pai não faz mais parte, meu pai fundou a empresa. E aí, então, dessa empresa, depois que eu saí da faculdade, comecei a trabalhar nessa empresa, fiquei uns 2 anos lá só, e aí eu resolvi fazer outras coisas, então montei uma drogaria, do zero, montei tudo, desde o piso até o teto, foi uma doideira ali na Rua dos Pinheiros, chamava Drogaria Valverde, é meu sobrenome. Legal. E
Ali, então, depois da drogaria, eu acabei entrando para uma área de prestação de serviço de telecomunicação. Então, eu vendia drogaria. Na época que eu estava com essa empresa, era uma empresa que fazia instalação de antenas de telefonia celular para Nortel Networks. E aí a gente cresceu, vendeu essa empresa para uma multinacional norte-americana canadense. Eu peguei os recursos dessa venda e, como tem essa veia empreendedora, eu montei várias coisas, né? Então, eu montei um restaurante, um bar-restaurante, montei uma empresa de eventos, sei que fazem, né? A complexidade que é trabalhar com o trabalho que dá, é uma E loucura, o né? dinheiro que não dá. E o dinheiro que não dá, essa é uma das empresas que fechou e não ganhou nada, enfim, né? O restaurante quebrou, e a terceira empresa que eu tinha era uma fazenda de gado de leite no Mato Grosso do Sul. Ó, que legal. Essa foi espetacular. Que legal, Assim, cara. o que eu menos conhecia, né, que era a fazenda, compra de terra, trabalhar com gado, é muito difícil perder dinheiro. Então, pode não ser o melhor investimento do mundo, mas é um investimento, sim, relativamente bem seguro. Então, você compra a terra, se você não pagar um preço absurdo pela terra, você não vai perder dinheiro, né? Legal. E aí, depois de 4, 5 anos, a gente vendeu a fazenda. Nessa época, eu já tinha entrado na Merck. Então, depois que eu tomei pau nesses negócios todos, né? Aprendeu, né? Aprendi muita porrada. E aí o que aconteceu? Eu resolvi voltar para as origens. Então eu fui procurar emprego na indústria farmacêutica. E uma amiga minha estava na pesquisa clínica da Merck, me chamou para uma entrevista e eu fui contratado como um terceiro dentro da Isso Merck. que ano era isso? Foi 2002 isso. 2, né? Eu lembro, essa época a pesquisa clínica tava bombando também, Exato, né? era o começo do crescimento, E né? o começo das CROs, né? Tava começando a chegar no Brasil, já se estruturando, né? Exatamente. Uma coisa assim. É isso aí. A Merck tinha um projeto enorme da vacina do HPV e outros projetos grandes com Vioxx. Depois o Vioxx saiu do mercado, mas com Arcoxia também. Eu tava na Merck nessa época. Tava na Merck? Então. Eu era do MSD Online, atendia o telefone. Que legal. Né? Então, você viu a correria que foi naquela época, né? Eu fui contratado para trabalhar num mega trial, né? Um projeto enorme do Arcoxia. E aí depois trabalhei com a vacina de HPV, fiz Douglas, monte de coisa você acredita que eu mandei currículo para esse projeto? É mesmo? E aí eles confundiram o meu currículo e eu fui pro SAC, que era o Nossa, online. Olha só. Mas eu ia ser data entry desse projeto. Você ia então provavelmente ia se conhecer lá. A gente ia ter trabalhado junto. Muito legal. A Kátia já tava lá, né, nossa amiga? Tava lá. Tava lá, eu lembro, porque eu ia trabalhar lá, a Kátia era da minha classe, eu se via assim, ela tava sempre viajando, né? Eu achava bonito que a galera da pesquisa clínica viajava pra caramba e tinha notebook, né? O cara ganhava notebook, celular e viajava. Falei, era tudo de bom, né? Era o top do top, né? Ser recém-formado com tudo isso, eu falei, cara, é isso que eu queria. Mas eu mandei o currículo, eles confundiram, mandaram pro outro setor e eu acabei ficando lá. Isso aí. São caminhos, né? A gente vai vendo só depois as coisas se conectam, né? E aí foi isso. Então comecei na pesquisa clínica, fiquei 5 anos e meio lá. Comecei como monitor de pesquisa clínica, terceirizado. Depois eu fui contratado efetivo Merck. Fiquei 5 anos e meio lá e aí resolvi trabalhar fora do Brasil. Me apliquei para umas 1.500 vagas nos Estados Unidos. Nada rolava, era muito difícil. E aí eu descobri a Austrália, né? Então eu descobri a possibilidade de fazer entrevistas na Austrália. Fiz um monte de entrevistas por Skype naquela época e aí passei em alguns processos, fui convidado para ir para lá para fazer a finalização dos processos presencialmente. Que legal. Peguei férias, né? A minha filha tinha acabado de nascer, tinha 3 meses, né? E eu e a Cris, minha esposa, a gente foi para lá, né? Trabalhava na Merck também. A gente pegou férias, fomos para a Austrália. Aí eu fiz 10 entrevistas uma semana e adorei o país, né? Sydney, cara, uma cidade maravilhosa, maravilhosa, é muito bom. E aí eu tive 3 ofertas, escolhi a Allergan, que foi a melhor oferta que eu tive. Eu tive uma oferta da própria Merck, né? Mas não era uma oferta tão interessante. E eu fui para lá. Aí eu voltei para o Brasil, pedi demissão da Merck e fui para a Austrália, né? E foi excelente, porque eu tive um ano como gerente de projeto região Ásia-Pacífico, né? Eu estava muito desgostoso com o Brasil, né? Tava com medo da violência na cidade, não queria que minha filha crescesse num mundo complicado como estava aquela época em São Paulo. E aí eu fui para não voltar. Tá. Né? Falei, sou filho único, minha esposa é filha única também. Ixi. Fui pro meu pai e falei, tchau, tô indo embora, não volto mais. Se quiser vai me ver lá. Se quiser vai me ver lá. Fiquei 1 ano lá só, depois eu voltei, eles nunca foram ver, porque minha mãe fumava, não queria viajar de avião aquele tempo todo. E era muito longe, óbvio, né?
Mas enfim, fui para ficar o resto da vida e voltei em um ano. Muitas coisas aconteceram, meu pai ficou doente, eu tive uma oportunidade para vir para a PPD, que foi uma oportunidade muito boa de evolução de carreira, e eu resolvi voltar. Legal. E aí foi isso. Então, quando eu voltei, trabalhei na PPD um ano, saí da PPD, e aí nessa época eu montei o CNPJ da Tech Trials. E isso já era começo de 2009, e aí... Originalmente você focava em ser uma CRO. Exatamente. A ideia foi prestar serviço como pesquisa clínica, né? E aí, em 2010, efetivamente, é que eu comecei a trabalhar com o nome Tech Trials, né? Então, aí a gente começou a vender serviços, né, de CRO para as indústrias. Um dos primeiros clientes foi a própria Merck, com um projeto que roda na Merck até hoje. Sério? Né? Exato. E aí, então, a gente começou a vender terceirização de profissionais, né? Assim como tem várias outras empresas no setor que fazem terceirizações. Sim. E você aí, contratava, treinava, contratava e alocava na empresa, não vira headcount pro cara, né? Ele, às vezes é um projeto que não sabe muito bem se vai rolar ou não. Hoje em dia rola muito isso com o MSL, né? Muito. Rola muito, ainda rola na pesquisa clínica, rola, né? A gente tem pessoas ainda, né? A gente ainda trabalha com isso, uma parte do faturamento da Tech Trials hoje é com terceirizações, e a gente tem pessoas de farmacovigilância, a gente tem pessoas de regulatório de registro, de regulatório de pesquisa clínica, de gerência médica, analistas de pesquisa clínica, tem gente de acesso, de HTA, né, Health Technology Assessment, Sim. E várias outras funções aí. É bem interessante, é um mercado assim, bem estável, a gente sempre tem um volume legal de recursos trabalhando em algumas farmas aí, multinacionais, e é isso. Aí, 2018 para cá, aconteceu a virada de chave para a área de ciência de dados. É pouco tempo, né, cara? Assim, 2018 é agora, né? Tipo assim, foi. E aí, mas aonde que você enxergou que, além da CRO, né? Porque você estava com dados já ali nessa época, né? Sim. Você já vinha lidando com dados desde a época da Merck, vamos dizer assim. Mas em algum momento você teve um clique, você falou, putz, tem dinheiro aqui, tem oportunidades aqui, tem um jeito de alavancar negócios com esses dados. Como é que foi esse clique, assim? Então, são aquelas coisas que acontecem na vida da gente, né? O networking, cara, você sabe melhor que eu, é algo ultra poderoso, né? É a coisa mais poderosa que a gente tem na vida profissional é o networking, né? Certamente. E através do networking, né, eu tive a felicidade de conhecer muita gente. Uma das pessoas que eu conheci, queria até deixar esse reconhecimento aqui, o Bruno Scarpellini, né, que é um médico epidemiologista, infectologista, mora no Rio de Janeiro hoje, tem um trabalho incrível feito também de epidemiologia na Johns Hopkins, e voltou para o Brasil, e ele trabalhou comigo muitos anos na Tech Trials. E nessas conexões, a gente tinha todo o background de trabalhar com projetos de epidemiologia, estudos observacionais, né? Mas trabalhando com dados mais com uma carona de pesquisa clínica, esses projetos. E aí, a gente começou a perceber que existiam dados em alguns lugares, e o Bruno falou para mim, olha, Douglas, tem uma empresa chamada ProntMed, e eu vou até reconhecer também a ProntMed aqui, o Wang, o Lassi, a Maiti, né, grandes amigos e pessoas muito queridas que eu gosto muito, são os sócios da ProntMed. A gente começou a conversar em possibilidades de criar produtos com dados anonimizados de maneira absolutamente ética, né, para trazer produtos para a indústria farmacêutica. E aí nós pensamos em algumas coisas, criamos algumas coisas, e nessa evolução a gente acabou fazendo um pouco de trabalho também com dados estruturados do governo, né? Então, dados que vêm do Programa Nacional de Imunização, dados do DataSUS, microdados do DataSUS, CNES, IBGE, dados da ANS. E o que aconteceu foi que no começo a gente né, sambou um pouquinho, foi bem difícil começar a trabalhar com esses dados, mas o começo foi através de uma tentativa de criar produtos, né, que a gente visualizava pelo background que tinha de epidemiologia, de estudos observacionais, a gente entendia que conseguia montar produtos para a indústria farmacêutica, seja para o marketing ou para as áreas médicas da indústria farmacêutica. E aí, nessa evolução toda, a gente começou a ter que estudar de uma maneira muito profunda os dados do DataSUS, né, da ANS, Programa Nacional de Imunização, e outras bases aí mais complexas,
para entender tudo isso e ver como que essa coisa se conectava, né? E como que a gente podia produzir uma plataforma de ciência de dados que fosse robusta o suficiente para conectar todas essas pontas e trazer um novo produto inovador que mostrasse a saúde, né, para as indústrias farmacêuticas de um jeito que elas nunca tinham visto no Brasil. Douglas, fala um pouco do DataSUS, né? Porque para mim, eu já fucei muito, assim, desde estudante, né? E venho acompanhando a formação de algumas coisas, algumas tabelas lá, algumas coisas. E para quem não conhece, parece tudo muito confuso, né? E a gente acha assim, puta, Brasil, isso aqui tá mal feito, isso aqui não sei o quê. A gente está falando aqui de um país de dimensões continentais, né? Imagina, com milhões, bilhões de dados aqui. Falar de Big Data é muito bonito, né? Até você meter a mão na Big Data, Exato. né? E você encarou esse desafio, tal. Assim, o que você acha do DataSUS? O que você entende ali? Como é que você extraiu esse ouro dali, né? Legal a tua pergunta. Acho que é uma pergunta que a maioria das pessoas que acaba conhecendo um pouco do que a gente faz, né? Fica com essa questão, né, na cabeça. Como é que aconteceu tudo isso, né? O DataSUS, primeiro de tudo, que é um projeto que foi concebido lá atrás, há muito tempo, e a gente tem uma sorte enorme de ter isso, né, da maneira que ele foi concebido, numa época que nem se falava praticamente em dado de mundo real, né? E analisar esses dados de uma maneira estratégica para extrair benefício para a população. Desde a fundação da Anvisa, Desde praticamente, a né? Com Gonçalo Vecina da Anvisa, né? do SUS. Do SUS, né? Do SUS, né? Do próprio SUS. Do próprio SUS. Então, o que aconteceu foi que eles começaram a usar os dados que vinham, né? A princípio, bem lá no começo, antes mesmo de 2007, os dados eram coletados através de formulários que depois alguém digitava tudo aquilo num sistema que capturava e ia essas informações para discutir faturamento, quanto que ia de recurso para cada município, hospital, região, né, de saúde e assim por diante. E aí, de 2008 para cá, eles montaram uma nova plataforma do DataSUS, né, baseada nos principais sistemas que são o CIASUS e o SHSUS, o CIASUS ambulatorial e o SHSUS hospitalar. E aí, eles começaram a trazer o dado de maneira absolutamente estruturada, com dicionários de dados muito bem montados, baseados em CID-10, e isso foi melhorando, né? Esses dados, a princípio, começaram a vir de uma maneira muito mais direta para essa plataforma, porque os hospitais começaram a usar, de 2012, 2013 para frente, eles começaram a usar prontuário eletrônico. Então, o governo fez uma plataforma de fomento ao uso de prontuário eletrônico, começou a disponibilizar recurso para as instituições contratarem empresas de Electronic Medical Records, EMR, prontuário eletrônico, e aí então as empresas foram contratando diversos tipos de prontuários eletrônicos, da MV, do TASI e outras grandes empresas que têm prontuários eletrônicos. E aí, então, o dado que entra, que o profissional de saúde, seja um médico, seja uma enfermeira, uma fisioterapeuta, né, o dado que o profissional entra no próprio atendimento dentro do sistema de prontuário eletrônico, é o dado fonte que vai direto jogado nas remessas que vão para o DataSUS. Então, o dado é o dado fonte. Então, o CID que vem no atendimento, o procedimento feito, os dados do paciente, né? Quantidade de procedimento, tudo isso vem do prontuário eletrônico. Então é um dado direto, é um dado fonte que é extremamente relevante para uso em pesquisa clínica, em estudo de evidência de mundo real e usar esse Big Data para trazer essa inteligência. Então o DataSUS é um ouro para todos nós, né? Só que ele é muito complexo. Aí você perguntou da complexidade, né? As bases são extremamente complexas, elas não se conversam direito, né? A base hospitalar não tem identificador de paciente, então ela não conversa diretamente com a base ambulatorial. Existem centenas de bases de dimensões. O que são dimensões? Na base de fato tem lá um código de procedimento. O que significa aquele código? Tem uma outra base que tem uma coluna de códigos e uma coluna de nomes de procedimento. Então a gente tem que fazer esses relacionamentos entre base, né? Trabalhar com esse microdado. E aí a maioria das pessoas que conhece o DataSUS vai lá na internet e trabalha com o TabNet ou TabWin, que são o mecanismo mais simplificado de uso. E desse jeito não dá para
usar os dados e criar produtos de Big Data de uma maneira robusta como a gente fez. Então a gente trabalha de uma outra forma, a gente usa os microdados que vêm de outros locais, né? E aí a gente estudou anos e anos para criar os produtos que tem. Eu fiquei muitas noites sem dormir, me estressei absurdamente, trabalhei que nem um maluco, achei que as coisas não iam funcionar, achei que não ia dar certo, me senti perdido ao longo desse tempo. Teve uma época que à noite eu sentei na cama e tive uma crise de choro mesmo e falei, cara, eu tô perdido, e agora? O que eu vou fazer? O que eu faço? Acho que eu não tenho mais saída aqui. Como é que eu faço, né? Volto tudo atrás ou eu continuo? E a gente foi batendo cabeça, foi continuando e aos poucos as coisas foram se encaixando, né? O produto começou a sair e eu tive a sorte também de cruzar, né, o caminho de pessoas incríveis e uma delas, né, e é o Elcio Firmiano, né? Sim, o Elcio Fernandes Firmiano, que é o nosso CIO, nosso head de dados. E o Elcio trouxe uma visão incrível de ciência de dados, né, com a expertise que ele tem de trabalhar com milhares de bancos de dados de hospitais, instituições dentro de uma mega empresa que ele trabalhou antes. E aí, então, a experiência dele se encaixou como uma luva dentro do que a gente precisava. Sozinho a gente não faz nada, né? Sozinho a gente não faz nada. Eu tinha a visão do que eu queria montar, do que a indústria quer ver, mas eu fazia as coisas de uma maneira macarrônica, né? Dentro de Power BI, Microsoft, SQL. E o Elcio trouxe uma tecnologia e uma capacidade de programação e de botar as regras de negócio que eu falava para ele dentro de produtos muito robustos, né? E aí sim surgiu a plataforma da Tech Trials, né? Que hoje é algo incrível, mas é assim um trabalho de formiguinha, indo com muito estudo, com muita dedicação. São anos mesmo. E aí você foi derivando produtos, né, dentro dessa plataforma, produtos. E eu acho fantástico, desde que a gente conversa aí, desde que a gente se conheceu, eu sempre, quando converso com uma indústria que não conhece vocês, eu apresento, você sabe, não tenho interesse nenhum nisso, mas é puramente porque não existe, não tem nada igual. A gente quando trabalhava nas multinacionais, fora do Brasil também é difícil tudo isso, né? Então a gente está falando da estrutura do SUS. Alguns países nem têm algo assim, não, né? Ou não deixa disponível publicamente, né? De forma transparente para você analisar. Eu acho sensacional. Mas e aí, fala um pouco dos produtos. Como é que você foi derivando as coisas dentro dessa plataforma? Porque o básico era dar uma visão de informação para o dado, né? Sim. Então, uma interpretação de doença, de CID, né? Fala um pouco sobre isso. Exato. Então, as coisas foram, né, acontecendo de maneira meio que natural, né? Então, os primeiros produtos eram produtos mais simples de epidemiologia, incidência, prevalência, e depois a gente foi complicando o produto, trazendo análises muito mais robustas, né? Então, houve uma evolução nesse sentido de começar a conectar as pontas dos profissionais de saúde, as instituições, trazer volume de pacientes novos dentro daquele mercado que você está olhando, como que eles se conectam com as principais instituições e os profissionais de saúde, sejam médicos ou não. Aí depois a gente começou a colocar análises preditivas na plataforma, depois a gente começou a trazer mecanismos de inteligência artificial, onde a gente traz influenciadores de uma determinada condição, que trabalham com machine learning em redes neurais, que fazem parte da estrutura da Microsoft. Nesse meio do caminho, nós fizemos uma parceria formal com a Microsoft. A Microsoft investiu na plataforma da Tech Trials, né? Hoje é um parceiro firmado da Tech Trials já de vários anos, né? Então, a gente foi acumulando conhecimento e acumulando tecnologia, trazendo pessoas que tinham conhecimento em layout de Power BI, outras pessoas que trazem conhecimento amplo de ingestão de dado de outras formas, outras pessoas que tinham conhecimento de programação em Python e Machine Learning. Então a gente começou a montar motores para fazer buscas em mídias sociais, como você sabe, né? Sim, sim. Então a gente começou a fazer uma trilha de novos possíveis produtos, seja para a área pública, seja
outros produtos, por exemplo, o Medical Influencers, que a gente montou, né, junto aqui com vocês, né, Sim, sim. para mapeamento de influenciadores em mídias sociais. Então, tudo isso vem dessa expertise da equipe de programação em Python, C Sharp, SQL e montar toda essa parte em nuvem, né, para ter uma série de capacidades que a gente não consegue sem a tecnologia da nuvem. Então, é uma evolução de mercado, de produtos, e a gente tem aprendido muito com os clientes, porque eu sempre falo, o produto que a gente tem hoje é infinitamente superior ao produto que eu tinha 2 anos atrás, e ele é pior do que o produto que eu vou ter daqui a um ano. Então, Claro. a gente vem evoluindo os produtos, os clientes passam feedback e a gente vai melhorando. Então, é uma construção que não para nunca e vai ser assim. E normalmente você vende esse dado por um acesso, uma assinatura? Como funciona isso? São produtos de assinatura, né? Então, assinatura normalmente por 12 meses, mínimo, e a gente vende, né, um produto todo online, então é em nuvem, é tudo pela internet. Então, a cada cliente que assina para um determinado mercado ou uma especialidade médica e tem uma assinatura por 12 meses e esses produtos são atualizados mensalmente de uma maneira automatizada, né? E a indústria tem consumido mais que tipo de categoria? Doenças raras, enfim, lançamento de produtos? Qual o perfil do seu cliente, né, normalmente? Essa pergunta é legal. O perfil, na realidade, é mais voltado para indústrias que têm uma atuação institucional, né, e que têm uma necessidade de entender novos mercados, quando tem novos produtos de lançamento, principalmente produtos que em algum momento ele quer colocar no governo, porque é onde a gente tem maior informação é do cenário público. Apesar da gente ter uma informação volumosa do cenário privado, ela não é muito granular, ela não é muito profunda, né? Então, a gente consegue mapear, entender um pouco do cenário privado, mas do cenário público a gente entende no nível do paciente mesmo, né? Na jornada do paciente. Então, a gente entende de uma maneira muito, muito interessante para a indústria. Então, as indústrias que têm produtos em lançamento, que precisam fazer forecast, precisam entender aonde estão os principais profissionais, seja de uma doença rara, ultra rara ou oncológica, mesmo que a indústria tenha um desejo de atuar mais no mercado privado do que no público, como no Brasil existe um overlap muito grande de profissionais que atuam no mercado privado e no público. Por quê? Porque as grandes instituições acadêmicas que trabalham com as instituições, né, de ensino, elas têm profissionais de alto renome, são Key Opinion Leaders, que têm suas atuações no mercado privado, num hospital como Einstein, ou nas suas clínicas privadas, mas esse cara também é professor universitário e atua num hospital, né, como o HC, como o Hospital das Clínicas de Ribeirão, ou, né, outros hospitais aí do Brasil, que tem um viés acadêmico. Então você encontra esses profissionais nessas instituições públicas também. Então a gente consegue mapear, né, os principais profissionais e os mais importantes profissionais por volume de atendimento, também no SUS, né? E aí ter um proxy que a empresa pode usar no dia a dia para a área de negócios, marketing, acesso, planejamento estratégico. As áreas de acesso cresceram muito, né? Assim, cresceram muito. O entendimento de venda para o governo ou mesmo privado, né? Acho que tá muito mais bem estruturado, né? As áreas de commercial excellence, né? E marketing excellence, eles começaram a querer entender de fato as jornadas mais profundamente. Era uma coisa muito captada pelo campo, né? Acho que ainda, claro, óbvio, né? A vida real tá ali, mas quando você junta um dado desse é de um valor enorme, né? E o que tem acontecido, Luba, é assim, as empresas, ao longo do tempo, a gente demorou muito para começar. Eu demorei quase 2 anos para começar a vender os primeiros produtos, né? Então, assim, foi um investimento de tempo, de esforço. A gente não sabia se ia dar certo. E hoje a empresa, né, tem os prêmios que a gente recebeu no ano passado, tem o prêmio agora da KPMG como um dos 10 mais inovadores tecnológicos do Brasil. E, assim, é uma construção lenta e que as empresas foram vendo o potencial do produto, né? E hoje virou referência de mercado. Mas uma coisa importante é que é um produto coringa que pode usar desde o presidente da empresa até um estagiário de marketing, uma pessoa da área médica, da área de acesso. Muitas empresas hoje usam
nas áreas não oncológicas e não raras, para doenças cardiovasculares. Muitas empresas dão acesso aos representantes, então tem 80, 90 assinaturas, né, para que esse material possa ser distribuído para os representantes ou consultores, né? Sim. Tudo pode ser usado por tablet ou por smartphone, então é uma tecnologia incrível. E o que é legal, que falando um pouquinho do DataSUS e do poder de tudo isso, é que não existe nenhuma outra plataforma no mundo similar ao que a gente fez com a plataforma dos dados brasileiros. Então, você comentou de outros países, isso não existir. A gente fala o tempo inteiro com empresas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, e quando eles olham o que a gente conseguiu fazer com o dado brasileiro, eles ficam apaixonados. Eles falam, caramba, como que eu não consigo ter isso nos Estados Unidos, né? O meu dado dos Estados Unidos está tudo clusterizado, né? Em grupos de pagadores ou em grupos de clínicas que tem um determinado cluster, né, em regiões específicas. Então, a gente vê realmente uma dificuldade muito grande em outros países em trabalhar com Big Data populacional, né? E então, a gente entende hoje que a nossa plataforma não é a maior do mundo em RWE, porque tem outras plataformas que têm dados de múltiplos países, mas quando a gente fala uma plataforma de um único país, a nossa plataforma é a maior do mundo em dados de mundo real, Big Data, né, em RWE de um único país. É um único país com mais de 180 milhões de pacientes únicos que a gente tem dentro da base, pacientes já deduplicados, totalmente únicos, né, que a gente tem uma tecnologia proprietária. Então, assim, o pessoal de fora adora, e isso virou um case para a gente discutir lá fora e mostrar como que se faz para ajudar a política pública de saúde populacional, né, política de vacinação, por exemplo, né? Fala um pouco aí, acho que teve uma atuação legal na época de Covid, né? Covid. Sem citar nomes, claro, mas fica à vontade até onde você pode falar. Claro. Mas como que esse mundo de dados aí ajudou na época de Covid? O que pôde ser feito com o Tech Trials? Exato. A gente, ao longo dessa jornada de montar produtos, a gente acabou vendo que existia uma possibilidade de montar produtos de gestão estratégica de saúde pública que eram produtos incríveis para o governo. E aí a gente montou um produto de hospitais e um produto que analisa os municípios e tudo que está acontecendo na saúde de qualquer município do Brasil e de hospitais. Em qualquer hospital público brasileiro a gente consegue entender tudo o que está acontecendo de 2008 até agora, né? Isso não existe no Brasil em outras plataformas e a gente começou a montar isso com salas de situação para poder entregar isso para o governo. E aí a gente foi para Brasília várias vezes, conversamos no Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia, Secretarias de Saúde municipais, estaduais. O pessoal adora, mas as mecânicas de compra, né, governamentais são muito complexas e a gente não conseguiu vender. Aí eu falei, bom, se eu não vou vender, eu vou doar. Porque isso é muito importante para o Brasil e a gente precisa que os órgãos públicos tenham acesso a isso. E aí, durante a pandemia, a gente fez questão de abordar cidades e secretarias para doar isso daí, para ajudar no controle da pandemia. E aí a gente doou, então, para Itatiba, para Itanhaém, para a cidade de Vinhedo, onde eu moro, e também a gente fez um contrato muito legal com a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas. Então, tudo isso esteve na mídia, a gente doou e foi excelente, eles todos reconheceram o potencial uso da ferramenta, mas infelizmente a gente ainda está nesse momento brigando para tentar colocar isso no governo de uma forma estruturada, né, para que o governo extraia potencial benefício disso para o cidadão. Tirar a inteligência do dado que vai salvar a vida. Exatamente. Né? O dado é do governo, mas ele não consegue trabalhar o dado do mesmo jeito que a gente conseguiu trabalhar. Então, estamos discutindo com alguns grupos, consórcios intermunicipais, para vender isso daí, mas é tudo muito longo prazo. Espero que a gente tenha sucesso para fazer isso. E outras coisas que a gente fez em relação à Covid-19 foi montar uma estrutura que nós conversamos com os principais fabricantes de vacina, né, e a gente conseguiu então fornecer para fabricantes de vacina, né, uma estrutura que mostra em tempo real, né, de uma maneira dinâmica, a efetividade e a segurança das vacinas. Então, hoje a Tech Trials é a única empresa no Brasil que tem de maneira dinâmica
a efetividade e a segurança de todas as vacinas, seja para pacientes que tomaram 2 doses, ou primeiro reforço, segundo reforço, e a gente consegue então mapear a falta de efetividade das vacinas e a segurança das vacinas para o Covid-19. E a gente teve uma surpresa muito boa quando um dos fabricantes de vacina pediu para a gente que eles precisavam praticamente de um dia para o outro, dados para discutir com a Organização Mundial de Saúde a continuidade do uso das vacinas deles para primeiro e segundo booster, que é a terceira e quarta dose Sim. da vacina. E aí, então, a gente fez um trabalho, conseguiu extrair essa informação de maneira super ágil, e eles conseguiram, com essa informação e tudo que a gente conseguiu fazer de trabalho nessa informação, discutir e validar a continuidade do uso da vacina deles no mundo para terceira e quarta dose. Que legal. Então, o dado da Tech Trials foi o único do mundo que foi capaz de fornecer essa inteligência para a indústria. Então, assim, são um monte de coisas que não é que a Tech Trials tem um potencial enorme. O dado do Brasil é incrível, né? Agora, o dado do Brasil é muito complexo. Para a gente conseguir fazer isso, foram muitos anos de trabalho e dedicação, né? Então, assim, é muito bom ver que a nossa empresa evoluiu, o mercado entendeu o benefício, mas eu acho que não é só a Tech Trials, não. A área de inovação na área da saúde, com ciência de dados, com tecnologia, com inteligência artificial, ela está crescendo muito. A gente vê as indústrias farmas entrando de cabeça em inovação, tanto que a maioria delas montou as suas áreas de discussão de inovação. Sim. Tem projetos para capturar, envolver, engajar startups em inovação. A Novartis fez isso, a Merck está fazendo isso, várias outras empresas estão fazendo isso, a Roche. E então eu acho que é um potencial enorme para as health techs e empresas que têm, né, o DNA de inovação e de tecnologia irem alcançando novas oportunidades, né, no mercado. Então acho que a gente está num momento muito bom. É um cenário novo, muito legal, cara. Eu tenho acompanhado muito essas inovações, né? O jeito de encarar as startups, os dados e essas coisas novas. E eu acho assim, né, a quantidade de bases que você tem conectada, né, que você tá indo cada vez mais longe, isso é infinito, né? Então, assim, enquanto houver forma de cruzar um dado, você vai atrás. Exatamente. Como é que vocês estão encarando essa questão da inteligência artificial, né? Porque eu fico pensando, putz, legal, já usa bastante coisa, o dado tá lá, né? Então, você aterriza ali uma inteligência artificial que consegue fazer uma análise preditiva, consegue já entender que dado é bom que não é, né? Consegue fazer análise de sentimento, tem um monte de coisa legal. Mas eu acho que tem um passo além, né? Que vai ser uma computação ainda mais poderosa, que vai olhar para aquilo, sei lá, a gente chegar num ponto de fazer uma pergunta aqui por voz e o negócio responder como se fosse um grande oráculo da saúde no Brasil, né? Vocês estão estudando isso? Onde vocês acham que vai chegar tudo isso? A tua pergunta é legal, né? Até no mercado de vocês, né? Toda essa área de digital, né? De propaganda, de campanhas e tudo, a inteligência artificial ela vai ser parte do nosso dia a dia, ela já é parte do dia a dia. O que tem acontecido na maioria das empresas é que a gente usa recursos de inteligência artificial que já estão, de uma maneira geral, meio que prontinhos, né? Porque as grandes empresas, né? Google, Amazon, Microsoft e por aí vai, né? Trabalharam em recursos extremamente poderosos, porque esses caras têm um contingente de pessoas que são experts nisso, eles podem pagar fortunas. Então eles montaram mecanismos dentro das nuvens deles e dos sistemas deles que estão prontinhos para entregar várias análises com inteligência artificial para os dados que a gente traz. Então, assim, boa parte da inteligência artificial que a gente precisa usar hoje no dia a dia já está encapsulada nesses produtos e a gente não precisa ficar fazendo muita coisa aqui do zero, compor coisas do zero. Então, plugar e usar. Plugar, saber fazer as conexões corretas com o dado, imputar o que precisa ser imputado para ver o benefício da análise que o sistema da Amazon, da Microsoft, vai fazer uma análise cognitiva de NLP em português, como a gente faz no Medical Influencers, ou uma análise de rede neural para entender quais são os itens que estão derivando para um maior número de reinternações naquele hospital. Tem uma série de coisas que a gente já faz no dia a dia, né?
Mas a inteligência artificial é muito mais do que isso. O conceito de inteligência artificial é o próprio conceito de análise de Big Data por mecanismos que trazem uma possibilidade de interpretação do dado que a gente não teria sem grandes computadores com alto volume de processamento. Não é só machine learning, não é só rede neural, não é só isso que é inteligência artificial. Inteligência artificial é um pouco de tudo isso, é uma combinação de tudo isso, né? E aí quando a gente vê coisas que são mais robustas, de machine learning, por exemplo, a gente tem usos muito específicos. Então, por exemplo, a gente tem projetos, né, que a gente usou de machine learning que são um produto, por exemplo, para identificar pacientes que entram no atendimento de emergência de hospitais e por machine learning, né, com análise de padrões anteriores daquele hospital, de pacientes que passaram pelo pronto atendimento e foram ou não internados, a gente consegue dar para o sistema de machine learning, que aí sim nós construímos dentro de casa, e esse sistema aprender a verificar qual é a probabilidade daquele paciente ser internado. Então, hoje a gente consegue pegar um hospital qualquer público, então, né, você ou pega, privado. por exemplo, variáveis. O cara entrou com um diagnóstico de um CX, ele tomou um medicamento tal, pô, vai aumentando a probabilidade. É isso aí. Esse cara vai ser internado. É. Se prepara aí que... Se prepara que tem um leito ali que precisa ser preparado. Legal. Então, assim, o cara entrou na triagem, ele tem temperatura tal, tem respiração, frequência respiratória tal, o CID provável que a enfermeira identificou é tal, o cara tem idade tal, né? Então, toda essa gama de informações que vem da triagem já dá um possível percentual de hospitalização, que às vezes já é muito alto desde o começo. E você já maneja tudo, né? Recurso, gente, plantão, tudo muda com isso, né? Exatamente. E aí a gente vai trabalhando a informação, ele passou num profissional, o profissional pediu um determinado exame, a probabilidade de internação já vai sendo modificada e recalculada pelo aprendizado de máquina que tem ali atrás. Então isso, por exemplo, é uma coisa que está pronta, já foi testado, né? O sistema que está feito no Einstein foi feito com a tecnologia da nossa equipe, que ajudou a programar tudo aquilo. Então, assim, são várias coisas que vão mudar o dia a dia da gente, né? E na área da saúde existe um grande problema, porque o volume de dados é brutal, né? Nós trabalhamos hoje na Tech Trials com um dado que é granular, mas ainda é muito pequeno, né? A gente tem dados de equipamentos, a gente tem dados de exames de imagem, de exames laboratoriais que hoje nós não temos acesso. Em algum momento, provavelmente, os órgãos públicos também vão disponibilizar esses dados que são mais granulares. Para quê? Para a gente extrair inteligência disso. Então, a gente não vai fugir de computação em nuvem, né? A gente não vai fugir de grande volume de dados cada vez maior. A gente vai entrar na programação e na computação do petabyte, né? A gente vai entrar de uma maneira rápida, eu acho, nos próximos 5, 10 anos aí, em necessidade de uso de computação quântica para conseguir trabalhar com esses volumes de dados que existem. Vai ser maravilhoso. Cara, a gente começa a imaginar a jornada, né? É incrível. Você tá com um wearable ali, sei lá, um Apple Watch da vida, o cara tá te monitorando, aí ele sabe que medicamento que você toma, ele sabe que exame que você fez, ele sabe por onde você andou, se você tá fazendo exercício físico, se você não tá, ele sabe o que você se alimentou. Cara, você começa a juntar uma quantidade de coisas, né, que... É incrível. É incrível, e realmente, e vai aparecer, o cara vai falar, você vai ficar doente, você vai ter um negócio aqui, né? É isso mesmo. Então, se não mudar essa tendência aqui, acho que vai chegar um dia que o médico vai te ligar, né? O sistema de saúde vai te ligar e vai falar, olha, sua vida não tá legal, né? Exatamente. É isso aí. Então, hoje, a gente já, para alguns projetos, né, eles já fizeram esse tipo de acompanhamento com histórico médico, com wearable, captando isso. Mas está muito longe de ser realidade tratar esse grande volume de dados quando a gente fala de análise populacional, né? Em algum momento isso vai acontecer, vai demorar, porque depende de um monte de tecnologias que... E o pessoal está ensaiando. Lembra do Google Health? Lá atrás, né? É isso aí. O Google Health, a Apple volta com os Healths o tempo todo. O tempo todo. Todo mundo, e esse dado do diagnóstico, né, dos exames, que acho que é o que todo mundo quer, né? Daí você vê, por exemplo, o Einstein, não, sobe seus exames aqui, né? Exato. Coloca tudo numa plataforma só. Cara, tá todo mundo se alimentando, tá todo mundo querendo esse dado, porque isso é muito rico, né? A gente vai tirar conclusões muito precisas de tudo isso. E aí tem tudo a ver, né, com a discussão de LGPD, porque assim, quando
alguém pede, compartilhe seus dados para a gente poder analisar, eu compartilho quase sempre. Porque, no meu ver, as empresas sérias, que são a grande maioria das empresas do planeta, usam o seu dado para trazer benefício para você. E não te sacanear ou trazer algo ruim. Ela te proporciona conteúdos mais relevantes para o teu engajamento, para a tua necessidade. Se for o meu dado de saúde, a empresa vai poder analisar o dado de saúde e descobrir alguma coisa que vai trazer benefício para minha filha ou para minha família. Então, eu sempre compartilho o dado, né? Eu acho que isso é extremamente benéfico. E eu acho que as pessoas vão, ao longo do tempo, compreendendo que o compartilhamento do dado é algo que traz muito benefício, principalmente nas áreas, né, relacionadas à saúde, né, e área de mapeamento populacional. E aí, assim, né, a história da LGPD, ela tem uma coisa muito importante que foi pensada, que é, qual é a legitimidade para você usar um dado? Então, assim, um dado pessoal e um dado pessoal sensível, que é o dado de saúde, de acordo com a LGPD, ele até pode ser utilizado por uma instituição ou por uma empresa, se ele estiver sendo utilizado para trazer um benefício ou levantar um problema de saúde que pode afetar um determinado cidadão. Então, hoje, na Tech Trials, a gente já consegue, por exemplo, fornecer para o governo, né, um dado mostrando quais são os pacientes que retiram drogas de alto custo, mas pararam de retirar nos últimos X meses. E esses pacientes são pacientes que estão correndo maior risco de hospitalização e de complicação de uma doença crônica. Isso eu já consigo entregar hoje para o governo. Legal. O governo tem isso? Não tem, porque eu não consigo vender. Né? É. Mas, por exemplo, planos de saúde também conseguiriam visualizar através da nossa plataforma pacientes que retiram drogas de alto custo pelo governo, porque pacientes de plano de saúde retiram um monte de drogas de alto custo no governo. Não quer gastar, né? E também drogas para oncologia, e a gente pode ver esses tratamentos e ver se estão seguindo de acordo com o desejado e fornecer, inclusive, para o plano de saúde, falar, olha, esses pacientes precisam ser monitorados ou precisam ter uma chamada, porque aquilo ali pode ter um desfecho clínico ruim. Então, existe a gente vai chegar lá, legitimidade, a gente vai chegar lá, né? A gente vê muitas iniciativas, vê empresas aí, funcional, a gente vê, né, planos de saúde, querendo integrar tudo isso. A gente vai, como você falou, demora, mas... Demora, mas... e eu vejo com bons olhos também. Todo mundo fala, pô, LGPD, não sei o que. Cara, é o tratamento do dado. A gente vai ter que discutir isso, né? Exatamente. E é o dado mais sensível que existe, que é o dado de saúde. É isso aí. Algumas vertentes dizem que a gente vai vender esses dados, né, para essas empresas, né? A gente vai fornecer através de NFT, sei lá, a gente vai vender esse próprio dado que vai ter um valor, vai né? ter um valor, né, para cada um. Sei lá, ou você vai trocar pelo benefício, né? Exatamente, exatamente. Mas é um patrimônio, né? Assim, é um patrimônio. É claro que assim, né? As empresas, por mais que elas ganhem dinheiro, existe um volume de recursos finito para pagar as coisas, né? Quando você fala, o problema é assim, para você ter insights robustos, você precisa analisar dado populacional. Você precisa analisar 100 milhões de pessoas, 150 milhões de pessoas para ter um resultado importante. Uma empresa do tamanho da Tech Trials ou uma empresa do tamanho das empresas normais que trabalham nessa área de ciência de dados, não tem condição de pagar um valor alto por indivíduo, porque você multiplica isso por 100 milhões, é impossível pagar qualquer coisa. Mas que existe um valor para isso? Existe, né? A gente vai ter muito trabalho para chegar nessa questão de quanto que é, como que é essa mecânica. Mas essas discussões estão vindo e hoje a gente tem painéis aí discutindo bastante isso e a gente tem que se envolver. Toda a indústria tem que se envolver nessa discussão. Legal, muito bom. Vamos falar um pouco das redes sociais, que a gente acabou desenvolvendo um produto junto, que é o Medical Influencers. Eu sou fã, né? Eu imagino que você também seja. É daquele tipo de empreendedor que se apaixona pelo produto, né? Isso é bom e ruim também, mas enfim, tá lá o produto, a gente está desenvolvendo, acho que chegou num nível legal. Fala um pouco sobre a parte de vocês, né? A interpretação do dado, encontrar os médicos dentro das redes sociais. Como que foi que vocês construíram essa estrutura toda lá do ponto de vista do Data Lake, de tudo que vocês estão com os dados? Sim, bom, primeiro eu queria, né, falar que é um trabalho em conjunto, né, entre as empresas e sempre quando a gente tem um trabalho em conjunto, a gente captura
né, inteligência das partes e a coisa sempre fica melhor, né? Um trabalho em parceria com várias pessoas pensando junto é sempre muito bom. Em relação à tecnologia, na realidade, o que existe é uma necessidade de captura de perfis, né, e que precisa ser feita de uma maneira extremamente apurada para não se trazer muito lixo. Então, a gente teve que desenvolver uma tecnologia que utiliza proxies e utiliza uma série de tecnologias para que consiga ficar constantemente capturando o dado na rede social, né? E tem um motor programado em Python, né? Que roda em dezenas de máquinas virtuais que estão na nuvem, e essas dezenas de máquinas virtuais ficam buscando os dados de maneira concatenada, né, na mídia social, seja no YouTube, no Instagram ou em qualquer outra mídia que a gente vai buscar, sabendo, né, uma controla a outra. Então essas máquinas sabem que, essa máquina aqui está buscando perfis tais e tais, então essa outra não pode estar buscando aqueles perfis tais e tais. Eu acho legal deixar claro para todo mundo que não é nada de hacker, tá, pessoal? Não é nada de hacker. Não é nada errado, não é nada, são dados públicos, que que estão lá para a gente coletar, né? Seguindo o LGPD, Exatamente. seguindo tudo que a gente preza, né? A gente só vai encontrar essas pessoas e trazer uma análise sobre esse dado que está público, que está visualizável, né? Tá para qualquer um. Só que a máquina faz isso em escala máquina, né? Exatamente. Então esse que é o lance. Ao invés de ter alguém navegando lá e pegando o dado de número de posts, comentários por post, qual é o texto do post e fazendo manualmente, né? Tem uma máquina que faz isso pra gente através de vários tipos de metodologia. E aí, então, são dezenas de máquinas que vão extraindo tudo isso. E aí, além de ter essa extração, a gente tem uma etapa que parte da etapa anterior, parte da etapa posterior à máquina, para fazer uma curadoria desses perfis que estão sendo capturados, né? Então é uma parte manual, é uma parte não automatizada, né? Que dá muito trabalho e que exige muito esforço, né? Para a gente ter essa curadoria de dados e ter certeza que o médico ou profissional de saúde que a gente está achando na rede é aquele mesmo que a gente está pesquisando e não um perfil que não é o daquele profissional, né? E aí depois que a gente então traz esse dado, ele passa por uma série de transformações em termos de ciência de dados dentro da nuvem, dentro de servidores, para que a gente estruture os bancos de dados que vão ser trabalhados de uma maneira relacional e depois isso tudo é subido, né, feito o upload dentro dos sistemas de visualização que a gente usa, que é o Power BI, é o mais robusto do mundo. E aí então esse sistema de visualização, ele proporciona uma forma incrível de visualizar esses dados e entender a segmentação, né, o monitoramento de termos, de profissionais, né, ao longo do tempo de uma maneira muito robusta como havia antes. É muito legal que a gente traz isso para um ambiente seguro, né, controlável, e aí eu posso fazer busca por palavra, posso fazer correlações, posso entender onde se... E aí você traz um pouco de Kinese, né, achei muito legal que a gente consegue ver quais são os lugares cadastrados ali, onde ele trabalhou, com quem ele trabalhou. Sim. Né? Você começa a ver a correlação entre médicos, começa a entender um mundo a partir da rede social. Né? É isso mesmo. E as questões de relacionamento dos médicos com a própria rede. Né? Então, assim, quanto eles usam como marketing, quanto eles usam pessoal, quanto que eles usam como uma vitrine para os próprios serviços deles. É muito interessante, né? Um mundo novo que tem se aberto aí. Só para lembrar, a gente foi atrás de 16 mil dermatologistas, né? Que foi a especialidade que a gente monitorou, e a gente encontrou quantos? Mais de 6.700, mais de 40%. Mais de 40% dentro da rede social para poder fazer todas essas extrapolações, né? É isso mesmo. E começar a entender qual é o comportamento digital de todos esses médicos, né? É muito interessante, cara. Muito legal. Eu acho muito legal. É um produtaço, assim, a gente, né, tem conversado com a indústria e todo mundo quer usar. É claro que essa tecnologia ela tem um preço, né? Essas coisas não são baratas, né? Mas é um produto que vai trazer muito benefício e, assim, né, as empresas estão trabalhando cada vez mais com as mídias sociais, porque as outras mídias são cada vez mais difíceis, né, de trabalhar. Então, todo mundo tem um foco de trabalhar com mídia social. As empresas estão ainda se adaptando em como fazer isso, todo mundo está aprendendo junto e é assim, todos nós estamos entrando nesse mundo e cada um
colaborando de uma determinada maneira e trazendo recursos que vão fazer com que a indústria aprenda a trabalhar nesse cenário, né? Principalmente relacionado agora, dos seus teleatendimento, contatos, medicina, tudo. dos seus contatos internacionais, aí você falou com alguém sobre esse produto também? Porque eu também não vejo coisas assim lá fora, né? A gente vê um social listening, né? Que se faz normalmente, onde você coloca ali numa ferramenta um termo, você monitora o termo e você entende que consegue fazer coisas muito legais também, mas essa busca focada numa especialidade médica eu não vi também lá fora. A gente conversou com algumas empresas, né, que são nossos parceiros lá de fora. A gente também não viu nada similar e algumas dessas empresas têm interesse no produto. A gente está conversando, inclusive, com um dos grandes players que já é nosso cliente, parceiro internacional, e eles querem usar essa plataforma para fazer algo similar a isso nos Estados Unidos. Eles também não conhecem nada assim, tem outras iniciativas, mas não exatamente assim. Então eu acho que é um produto que tem um potencial grande, não só de América Latina, mas também para outros países. E a tecnologia é a mesma, só muda a língua, muda a forma de analisar em NLP, mas a NLP tem produtos prontos para outras línguas, então é algo que a gente pode trabalhar tranquilamente em outros mercados. Legal, Douglas. Puxa, cara, acho que se você pudesse ficar falando aqui, a gente ficava falando mais 5, 6 horas, mas acho que a gente conseguiu cobrir grande parte dos nossos assuntos aí. Acho que a gente navegou aí por ciência de dados, mídias sociais, o futuro, o presente, passado e futuro da TechTrials e das coisas relacionadas à ciência de dados. Queria agradecer a sua presença aqui, acho que foi muito interessante o papo, espero que vocês tenham curtido. A gente vai continuar aqui postando todos esses conteúdos, produzindo conteúdo para a indústria farmacêutica, produzindo conteúdo em marketing farmacêutico, que é uma coisa tão rara, ainda tão escassa, né? E queria só te agradecer. Obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço. É muito legal estar aqui com você, falar sobre essas coisas. É o que você falou, tem muito mais coisa interessante para falar de ciência de dados, o assunto é infinito, mas assim, a gente tem que ir trazendo essas novidades para o pessoal, a indústria, né, vai entendendo cada vez mais como utilizar essa tecnologia e é um prazer, estou aqui para colaborar quando tiver a oportunidade de uma nova vez, de repente até trazendo outros colegas para falar de outras tecnologias. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, cara. Um abraço. Por favor, sigam, compartilhem o nosso conteúdo. Não esqueçam, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.